A Segunda Guerra Mundial viu alguns dos tanques mais avançados e poderosos já construídos, e nenhum deles causou tanto medo nas forças aliadas como os Panzers alemães. Essas feras blindadas, com sua blindagem espessa e poder de fogo devastador, atravessaram as linhas aliadas, causando medo em todos que as enfrentavam. Em 1944, enquanto os combates brutais na frente ocidental continuavam, as forças americanas se viram diante desse inimigo implacável. O exército dos Estados Unidos da América usou todo o seu arsenal, de tanques Sherman a destroyers de tanques, para enfrentar os Panzers. Mas às vezes, um aliado inesperado surgia dos céus acima do Piper L4 gafanhoto. Este avião leve, desarmado e de hélice não foi feito para a batalha. Projetado como uma aeronave simples de observação e reconhecimento, ele servia para localizar posições inimigas, não para enfrentá-las. No entanto, à medida que os tanques alemães continuavam avançando, o desespero levou a uma solução ousada. Instalaram 6 bazucas M1 nas asas do Piper L4, transformando-o em uma ameaça caça-tanques voando baixo. Com as bazucas instaladas, a missão do Grasshopper ficou clara: derrubar os Panzers atingindo-os onde eram mais vulneráveis, na sua blindagem superior mais fina. Mas, ao mergulhar na batalha, restou a dúvida: uma aeronave tão pequena, armada só com foguetes anti-tanque portáteis, poderia realmente mudar o rumo contra os gigantes de aço da Alemanha? Junte-se a nós enquanto exploramos o design, as características, as táticas e as façanhas dos pilotos ousados que levaram essa máquina extraordinária aos céus. O Piper L4 gafanhoto, antes chamado Piper J3 Cub, fez seu voo inaugural em 1938. Apesar de pequenos, lentos e simples, essas aeronaves leves rapidamente ganharam reputação por sua pilotagem excepcional e confiabilidade. Com estrutura de aço coberta por tecido, o gafanhoto parecia frágil demais para a guerra. Mesmo assim, era tão confiável que muitos ainda são usados hoje, décadas depois. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, a Patrulha Aérea Civil rapidamente adotou o Piper Cub como uma aeronave de observação. Enviado em grande quantidade para a Grã-Bretanha, o avião foi usado para tudo, desde missões de reconhecimento até o transporte de pessoal importante. Não era uma máquina de guerra no sentido tradicional, mas sua versatilidade a tornou inestimável para o esforço dos aliados. O L4 Grasshopper era quase igual ao modelo civil, exceto por um teto solar de plexiglass e janelas traseiras que melhoravam a visibilidade do piloto. Apesar de pequeno, com espaço apenas para um piloto e um passageiro, essa aeronave podia voar a tranquilos 137 km por hora, permanecer no ar por até 3 horas e alcançar altitudes de até 12.000 pés. Com uma velocidade de stall de só 61 km por hora, ele podia patrulhar devagar e com precisão, sendo ideal para reconhecimento e observação de artilharia. Apesar de muitas vezes estar sobrecarregado com um piloto, um observador e um pesado rádio de 11 quilos, o gafanhoto se destacou, provando repetidas vezes que era mais do que capaz de cumprir seu papel. Pintado em verde-oliva, ele se transformou de um humilde avião civil em um verdadeiro cavalo de batalha da guerra, identificando posições inimigas, transportando feridos, entregando suprimentos e fornecendo informações críticas às forças terrestres. O auge do gafanhoto veio quando pilotos ousados instalaram lançadores de bazuca na aeronave, tornando-a um improvável caçador de tanques. Um dos pilotos lendários que adotou a ousada tática de instalar bazucas. No Piper L4 gafanhoto estava o Major Charles Carpenter, famoso como Bazooka Charlie.
Carpenter se alistou em 1942, pouco depois dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, e foi designado como piloto de gafanhoto. Como observador de artilharia da 4ª Divisão Blindada sob o 3º Exército do general George Patton, ele voava baixo sobre as linhas inimigas para localizar posições alemãs e repassar informações às forças terrestres. Quando ele chegou à França em 1944, os céus acima do campo de batalha ofereciam uma sensação relativa de segurança. As forças alemãs raramente atiravam nesses aviões de reconhecimento desarmados para evitar revelar suas posições. Com a intensificação da guerra, a frustração de Carpenter com seu papel passivo crescia. Apesar de essenciais, Carpenter queria atuar mais diretamente na luta do que apenas em missões de reconhecimento. Foi durante esse período na Europa que ele ouviu histórias de outros pilotos de L-4 modificando seus aviões ao instalar bazucas de infantaria. Inspirado por essas inovações ousadas, Carpenter decidiu fazer o mesmo com a ajuda de um técnico de armamentos e de um chefe de equipe. Carpenter armou seu Grasshopper com 6 bazucas M1 Aum, fixando-as nos suportes das asas de sua aeronave. Ele apelidou seu avião de Rosie, a lançadora de foguetes. As bazucas foram ligadas ao cockpit, permitindo que Carpenter as disparasse individualmente ou todas juntas com um simples interruptor. Cada bazuca disparava uma granada por foguete, capaz de atravessar até 7 centímetros de blindagem, suficiente para destruir um tanque alemão se atingisse a parte superior, onde era mais fina. A partir daquele momento, as missões de Carpenter passaram a ter um novo propósito. Armado com 6 bazucas e um espírito destemido bazuca, Charlie transformou seu avião de reconhecimento leve em um improvável caçador de tanques, voando baixo e rápido, caçando blindados alemães para destruir. O primeiro abate de Carpenter veio rapidamente, eliminando um carro blindado alemão. Antes de atualizar algumas de suas bazucas para a plataforma mais avançada, M9, que podia disparar munições antitanque de alto explosivo M6A3. Ele teria que buscar presas maiores. Seus feitos se tornaram lendários, provando que, com um pouco de engenhosidade, até mesmo as menores aeronaves podiam enfrentar o poder da máquina de guerra alemã. Em 18 de setembro de 1944, o exército alemão reuniu 262 tanques e artilharia blindada para atacar a 4ª Divisão Blindada dos Estados Unidos da América, perto de Arcou, França. Apesar de estarem em menor número, a 4ª Divisão Blindada manteve sua posição, mas enfrentava um inimigo formidável. Entre as fileiras alemãs havia os recém-chegados tanques Pantera, superiores aos M4 Sherman americanos em poder de fogo e blindagem frontal. Por quase 11 dias exaustivos, os dois lados lutaram sob condições climáticas ruins, que impediram o apoio aéreo aliado e intensificaram a batalha. Então, em 20 de setembro, os alemães lançaram um novo avanço, desta vez mirando o quartel-general americano e os elementos de apoio. Não foi um ataque massivo, mas poderia ter sido devastador, pois os alemães atacaram uma parte vulnerável da força americana. Bem acima do campo de batalha, o Major Charles Carpenter circulava em seu Piper L-4 Grasshopper Rosie the Rocketer, lutando para identificar as posições abaixo devido ao mau tempo persistente. Porém, quando os alemães se aproximavam, o tempo clareou perto do meio-dia. E Carpenter viu sua chance, avistando uma companhia de Panthers avançando sobre a cidade. Carpenter entrou em ação, voando baixo e devagar sobre o campo de batalha e sob intenso fogo inimigo. Ele fez várias manobras ousadas, atirando bazucas direto nos tanques. Sem se abalar com o risco, Carpenter voltou à base 2 vezes para recarregar, determinado a impedir o avanço alemão. Ao final de seu ataque implacável, ele havia disparado pelo menos 16 foguetes de bazuca, conseguindo 2 baixas confirmadas de tanques Panther e destruindo vários carros blindados. A coragem e os ataques não convencionais, mas eficazes, de Carpenter fizeram os alemães recuarem em Aracu. Naquele dia, ele deu tempo vital às forças americanas e pode ter salvo o quartel-general da destruição.
Seus feitos ousados provaram mais uma vez que até as armas mais improváveis e os pilotos mais audaciosos podiam fazer toda a diferença no caos da guerra. Com a fama dos feitos do Major Charles Carpenter, os alemães logo perceberam a ameaça do aparentemente inofensivo Piper L-4 Grasshopper sobrevoando-os. O que antes era visto como só mais um avião de reconhecimento agora era uma ameaça inesperada, capaz de destruir seus veículos com precisão mortal. Logo, sempre que Bazooka Charlie aparecia no céu, os alemães disparavam tudo o que tinham, na esperança de derrubar o piloto ousado que havia transformado seus tanques em alvos. O próprio Carpenter reconheceu a mudança nas táticas. Deve estar se espalhando entre aqueles alemães para tomarem cuidado com os Cubs equipados com bazucas, ele disse. Agora, sempre que apareço, eles atiram com tudo. Antes, nunca ligavam para os Cubs. As bazucas devem estar incomodando eles um pouco. Apesar da chuva de tiros do solo, Carpenter não se deixou abalar. Suas táticas eram tão ousadas quanto arriscadas. Ele mergulhava sua pequena aeronave diretamente contra os tanques alemães, voando a apenas 100 metros do chão antes de disparar suas bazucas. Então, com as armas inimigas disparando, ele subia bruscamente, esperando escapar da zona de perigo antes que o fogo concentrado pudesse abatê-lo. Os alemães talvez percebessem, mas os ataques de Carpenter continuavam a atrapalhar e causar danos reais, consolidando sua reputação como um dos pilotos mais destemidos da guerra. Major, as táticas incomuns de Carpenter lhe renderam crédito por destruir 6 tanques inimigos na Segunda Guerra, incluindo 2 Tiger, 1 alemães. Sua ousadia nos céus lhe rendeu mais um apelido, o Major Louco. Carpenter se inspirou em outros pilotos de reconhecimento que já usavam bazucas em seus aviões. Seu sucesso ao enfrentar veículos blindados era incomparável. Suas vitórias inspiraram outros membros da artilharia, reconhecimento e patrulha a tentarem a mesma tática. Porém, avançar de frente sob fogo de armas leves alemãs era perigoso demais para a maioria. De acordo com relatos da imprensa da época de guerra, pilotos logo notaram que mergulhar aeronaves frágeis sob tiros inimigos era muito perigoso e rapidamente retornaram à observação, deixando Carpenter como o mestre indiscutível desse método ousado de combate. Embora esses aviões não tenham vencido a batalha sozinhos, seu papel como caçadores de tanques voando baixo mostra a engenhosidade dos militares americanos na Segunda Guerra Mundial. Contra todas as probabilidades, o Piper L-4 Grasshopper, armado apenas com bazucas e pilotado por homens como Major Carpenter, mostrou que até a menor arma podia impactar a luta contra os blindados alemães. Em guerras de máquinas titânicas, inovações inesperadas frequentemente mudaram o curso da história. O Piper L-4 Grasshopper, equipado com bazucas, garantiu seu lugar entre as lendas da Segunda Guerra Mundial.